Da sua palavra, usando o teu filho, Senhor, para que nós podemos, Senhor da glória, papai querido, estar ligado no trono da graça com o Senhor, meu Deus da glória, por esta noite linda e maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós chegar-se até aqui, meu Deus, para nós ouvir a sua palavra. Toma o teu filho nas tuas mãos, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, sem perda de tempo, abra comigo a vossa Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, o seu capítulo 14, o verso 15. O Senhor Deus me deu esta palavra e eu quero, esta noite, compartilhar com os irmãos. Livro de Êxodo, capítulo 14, o verso de número 15. Deus da glória. Uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. E eu creio que Deus vai falar comigo, vai falar com você, como já está falando desde o louvor da harpa, a palavra oficial. E Ele tem um pouquinho mais ainda para falar comigo, com você. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Então eu serei glorificado em Faraó e em todo o exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles também. A coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e permaneceu entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. Assim uma nuvem se tornou em trevas para que eles, mas para este clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Oh, meu Deus da glória. Deus é bom, Deus é fiel. Meus irmãos, presta bastante atenção nesta palavra que Deus Ele tem para espernear ao meu e ao teu coração, porque Deus é bom. Independente do problema, independente da luta, independente da dificuldade que você às vezes pode estar passando, não sei da maneira como você chegou ou como você está nesta cadeira, mas de uma coisa eu creio e tenho certeza que Deus está no controle, Deus está no comando, e Deus Ele é fiel para nos garantir aquilo que Ele nos prometeu, porque Deus Ele é fiel na tua palavra, em nome de Jesus. Oh, meu Deus da glória. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ler, eu vou bem tranquilo para você entender o propósito de Deus nesta noite. Aqui se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, o verso 15. Uma passagem muito conhecida, talvez bem pregada ou menos pregada. Quando eu olho para esse livro de Êxodo, que significa a saída do povo do Egito, eu quero voltar atrás para você entender o propósito de Deus na vida do homem, na vida da mulher, naquilo que Deus estabelece. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vamos entender a promessa, a criação de Deus sobre a humanidade.
E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, como Deus faz uma promessa para Abraão, que dele faria uma grande nação da descendência, que Deus multiplicaria, que Deus o abençoaria. Neste livro de Gênesis, Deus ele vai fazer uma promessa para o povo de Israel, e essa promessa vai se demorar por longos tempos, alguns dias. Essa promessa que Deus vai fazer para Israel nesse capítulo de Gênesis, a promessa abraâmica ou Abraão. E nós vamos entender, para quem é leitor da Bíblia Sagrada, quando Deus ele faz uma promessa para Abraão. Abraão é preciso, necessário ele desapegar de algumas coisas que o prendia, para ele viver uma chamada ou um ministério, naquilo que Deus estabeleceu na sua vida, na tua trajetória ou na tua caminhada. E quando Deus faz uma promessa para Abraão é necessário desapegar de algumas coisas para viver o propósito, para viver a chamada de Deus, naquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Você vai entender. Quando Deus chama Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Nós vamos entender o propósito de Deus naquele momento ali na vida de Abraão, porque Abraão estava acostumado com uma vida rotineira, naquilo que ele estava vivendo. Pastor Daniel, como assim? Porque como que Deus vai falar com alguém que tinha uma cultura, que vivia numa terra de caldeus, a qual teu pai Terá fabricava para si imagens de escultura, apresentando para eles como vosso Deus. Agora, como que alguém vai ouvir a voz de um Deus estranho, que nunca ouviu, que nunca teve o privilégio de se apresentar para ele, agora vai ouvir a voz dizendo: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ele vai atender o ouvir a voz de Deus, naquilo que o Senhor estabeleceu para ele viver ministério ou viver chamada, porque ele está saindo sem rumo e sem direção, na lógica humana. Mas quem estava na direção, quem estava conduzindo, quem estava no propósito da vida dele é Deus. Porque uma coisa é a minha vontade, uma coisa é o meu querer, outra coisa é como Deus fala: vai porque eu vou te abençoar, vai porque eu estou contigo, vai porque eu vou te pegar pela minha mão e vou te sustentar, independente do que pode acontecer, independente do que pode surgir. Deus o falou, Deus ele é fiel para garantir a vitória, por mais que às vezes vai aparecer obstáculo para tirar você do propósito, dizendo: olha, você vem para cá para sofrer, você vem para cá para padecer, mas quem disse que como Deus está no comando, você vai sofrer os danos? Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está na direção, e Deus está dizendo: eu estou fazendo coisa nova. Porque a melhor coisa aqui, irmão, é quando você caminha na direção de Deus. Por quê? Primeiro ponto aqui que eu aprendo é: já percebeu que todos que Deus chama, já percebeu todos os que Deus escolhe, já percebeu que às vezes a luta é travada, a perseguição é grande, a afronta é maior. Aí você não entende às vezes por quê, que às vezes passa por certas situações que você logicamente não queria passar, mas é necessário nós enfrentarmos. Por quê? Porque Deus, Ele conhece, Ele sabe, Ele pega pela tua mão, Ele pega pela minha mão e coloca nós de pé. Sabe para quê? Porque para viver promessa, para viver chamada, para viver ministério, para viver bênção,
pensa em que área, ou que seja espiritual, sentimental, material, Deus tem que estar no quadro da minha e da tua vida. Por quê? O primeiro ponto está aqui. Quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão pega e vai. E quando Abraão vai, ele vai levar consigo o teu sobrinho por nome de Ló. Mas por que Deus vai o permitir que deixa Abraão levar o teu sobrinho Ló? Porque tem situações que Deus vai até permitir deixar acontecer, mas Deus não vai se responsabilizar. Pastor Daniel, como assim? Deus mostra o caminho, Deus mostra a saída. Agora a obrigação de eu trilhar pelo caminho e chegar até a porta de saída é minha e é tua. Por que, pastor? Porque Deus, ele mostra o que eu e você nós temos que fazer. Porque eu vejo pessoas dizendo: ah, se Deus não fazer, eu não vou servir mais a Deus. Ah, se Deus não abrir, eu não vou mais servir a Deus. E quem disse que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para mim e para você? Quem tem que adorar a Ele, quem tem que exaltar a Ele, quem tem que bendizer o nome dEle, é como, eita glória, é como Jó, irmão. Jó, quando ele vai adorar a Deus de balde, ou seja, na alegria de fartura, o diabo se apresenta para Deus e fala assim: olha, também ele te adora porque tu cercaste eles de bem, é por isso que ele te adora. Mas Jó não adorava Deus pelaquilo que Deus dava, Jó adorava Deus pelaquilo que ele era. E eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta noite: adore a Deus pelaquilo que ele é, porque ele pode abrir porta, ele pode fechar porta, ele pode me abençoar, ele pode te abençoar, ele pode fazer o impossível. Sabe por quê? Porque às vezes, irmão, Satanás quer nos intimidar dizendo: tu é crente porque tu tem isso, tu vai para a igreja porque tu é isso. E quem disse que nós temos que ser intimidados por Satanás? Mas tem que adorar, tendo ou não tendo, temos que adorar. Adorando ou não adorando, nós temos que adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Alabrando, a promessa Deus faz. Abraão sai, caminha com Ló pelo certo período de tempo. Deus vai permitir uma situação acontecer entre eles, os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Mas por que Deus vai permitir? Porque Deus queria trilhar caminhos da vida de Abraão, que às vezes Ló, no momento, ia atrapalhar o propósito de Deus na vida de Abraão. Não, deixa eu repetir porque alguém não entendeu. Deus precisou criar uma situação entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abraão. Mas pastor Daniel, como assim? Deus tira alguém de uma terra de Ur Caldeus, o teu pai Terá fabricava Deus para si, apresentando como o vosso Deus. Agora ele abandona pai, abandona mãe, pega o que é teu e vai caminhar, peregrinar por uma terra que não conhece, não sabe. Mas quem está no comando, quem está na direção, conhece. Quem está no comando, quem está na direção, sabe o limite, sabe a chegada, sabe o dia, sabe a hora, e é ele que está conduzindo. Agora pera lá,
com o seu rebanho, com o seu povo. Ló com o seu rebanho, com o seu povo. Por quê? Porque Deus, quando Ele quer agir, fazer na tua vida, vai ser necessário Deus tirar alguém do teu caminho para não impedir o propósito, o projeto, o milagre, a vitória, a bênção, o milagre, aquilo que Ele estabeleceu na tua vida. Irmão, se Deus tirar do teu caminho, da tua companhia, alguém que às vezes ia te prejudicar, ou ia roubar aquilo que Deus estabeleceu para você, nunca questione a Deus pela perca, nunca questione a Deus pela decisão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te honrar, Deus, Ele quer te abençoar, Deus, Ele quer te prosperar. E às vezes Ló vai aparecer no teu caminho para tentar roubar, para tentar impedir, para tentar frustrar o seu sonho. A diferença daqui, pastor, de Abraão e de Ló: Ló se preocupava em levantar tenda, e quem está preocupado em levantar tenda, o primeiro vento, a primeira luta, o primeiro vendaval, ele abandona a Deus, questiona com Deus. A diferença de Abraão aqui, que está levantando altar, Abraão, independente do que seja, ele nunca vai deixar de levantar altar. Por quê? Porque altar é sinônimo de fogo, é sinônimo de busca, é sinônimo de adoração. E quem tem altar, o vento está batendo, mas ele está com a vida diante de Deus: eu vou vencer. Quem tem altar não está olhando para aquilo que pode vir, porque a luta, o problema pode vir, mas quem tem altar está dizendo: eu confio no meu Deus, eu confio no meu Criador, eu confio naquele que tudo pode e me tudo naquilo que Ele é. Glória. Aleluia, Jesus da glória. Por que, pastor Daniel, que a diferença de Abraão e Ló? Ló tenda, Abraão altar. Primeiro ponto: quando Abraão dá a decisão para Ló escolher para onde ele queria, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. Se você for para trás, eu vou para frente. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque quando Ló olhou, botou os olhos nas campinas de Sodoma e Gomorra, atraiu o teu coração. Por quê? Porque era bonita perante os teus olhos, chamativa. E nem tudo que é chamativo é sinal que Deus está. Não, deixa eu repetir para você entender. Nem tudo que é chamativo é sinal que às vezes Deus está. Por quê, pastor? Porque às vezes os nossos olhos enganamos, o nosso coração, às vezes, como diz em Provérbios, é terra que ninguém anda. Por que eu falo assim? Que Deus conhece o começo, o meio e o fim. Quem tem altar, quem tem tenda, é diferente. Porque Ló escolheu as campinas, Abraão falou: então tá bom, meu sobrinho, já que você vai para lá, eu vou para cá. Mas na verdade é que Abraão, ele tinha altar. Abraão não estava preocupado se ele ia para Sodoma, se ele ia para frente ou se ele ia para trás. Abraão saiu de lá, foi na direção, saiu de lá, foi no propósito, saiu de lá na vontade, saiu de lá no querer de Deus. Então ele sabia, em qual decisão que ele tomasse, Deus estava no quadro da vida dele. Independente da decisão que ele tomasse, se ele fosse para frente, Deus estava. Se ele fosse para a direita, Deus estava. Se ele voltasse para trás, Deus estava. Se ele ficasse parado, Deus estava. Por quê? Porque quem Deus falou foi com Abraão. E se Deus falou com Abraão, Deus tem o caminho, Deus tem a saída, Deus tem a direção, Deus tem o propósito na vida de Abraão. Meu Deus! Agora, Espírito
certo de Deus. Deixa eu perguntar para alguém aqui. Tu está no propósito? Tu está na direção de Deus? Ou tu está pecado naquilo que às vezes está olhando aos teus olhos? Allah, tu que é paz. Aleluia, Jesus. O glória. Grande é o Senhor. O glória. O glória. Aleluia. Remédio telefácia. Aí você vai entender o propósito que eu li em Êxodo capítulo 15, capítulo 14, verso 15, até o término dessa mensagem. Você vai entender o que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Porque Abraão saiu na direção de Deus, Ló acompanhou, e quem acompanha às vezes não sabe para onde ir. Agora quem sai na direção de Deus, o problema está vindo, mas ele está dizendo: eu vou vencer. A dificuldade vem, está dizendo: eu vou suportar. Amabra canta, labra subtéria, reminarapa comiterépia. A porta se fechou, mas ele está dizendo: eu profetizo que a porta vai se abrir. Reminarapa cantarápia. Quem está na direção de Deus, a família às vezes está passando pelo problema, e ele está dizendo: eu creio que vai cessar este vento. Eu creio que essa vai cessar este vento, porque Deus está no comando, Deus está no controle, Deus está na direção. Oh, aleluia, Jesus, o Senhor é fiel. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Grande é o Senhor, meu Deus da glória. Louvado seja o Senhor. Abraão tem Isaac, filho da promessa. Vou correr. Não é o mordomo Eliezer. Deita com uma gata em Ismael, não é Ismael. A promessa que Deus falou acontece através da tua esposa Sara. Nasce Isaac. De Isaac nasce Esaú e Jacó. Jacó, o nome enganador, suplantador. Engana, toma a bênção do primogênito. Quando Isaac está para morrer, para abençoar Esaú, e está para abençoar Jacó, engana, rouba a bênção. A promessa continua. Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos, um deles, o mais novo, se chama José. José vai parar na cisterna. Da cisterna vai parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, a esposa levanta uma calúnia contra ele. Vai parar na prisão. Da prisão, Deus dá um sonho para Faraó. Faraó tem 2 sonhos: de 7 espigas secas, 7 espigas maduras, de 7 vacas gordas, de 7 vacas magras. Chama os magos do Oriente para interpretar o sonho. Ninguém consegue interpretar. E José está na prisão, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, e fala que um vai para a forca, outro vai para o palácio. Aí quando alguém está lá dentro, ele fala assim: lembra de mim quando chegar lá. Passa-se 2 anos, e quando passa-se 2 anos, Deus dá um sonho para Faraó. E quando o Faraó tem esse sonho, ele chama os magos do Oriente para interpretar o sonho. Ninguém consegue interpretar. Aí alguém lembra de José, fala: olha, tem um homem na cisterna que está preso, ele pode interpretar o teu sonho. E deixa eu dizer uma coisa aqui: só interpreta sonho quem tem joelho no chão, só interpreta sonho quem tem boca no pó, só interpreta sonho quem tem vida com Deus. Pastor Daniel, não estou entendendo. Deixa eu entender para você, deixa eu falar para você entender melhor. Aquilo que você quer viver diante de Deus, dobra o teu joelho, porque os teus sonhos, os teus propósitos, o teu projeto, ele pode ser realizado. Porque quando você tem boca no pó, joelho no chão e busca Deus, aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Aquilo que você não pode, Deus ele pode ralar para tua miséria. Você não pode agir, Deus pode agir ao teu favor. Deus ele é fiel. Porque Deus ele é fiel. Chama José. José interpreta os sonhos. Faraó exalta acima
Ele fala: acima de mim Deus e abaixo de mim você vai mandar governar todo este povo e tudo aquilo que está armazenado. Aí José testa os seus irmãos. Estou correndo, irmão, por causa do horário. José testa os seus irmãos e testa os seus irmãos mente e fala: não, olha, nós tem um menino que está sumido, mas na verdade quem estava falando com eles era o próprio José. É o próprio José que estava amamentando, ou seja, matando a fome deles. O próprio José estava dizendo e olhando: verdadeiramente os meus irmãos estão arrependidos pelo que fez, mas na verdade era Deus que estava no controle da situação, era Deus que estava no comando, era Deus que estava na direção, porque na verdade Deus estava testando o coração dos irmãos de José. Eu estou correndo para você entender, porque quando Deus quer honrar, quando Deus quer exaltar, irmão, Ele usa, Ele levanta, Ele prepara, Ele capacita, Ele abre, Ele fecha, Ele exalta, Ele abate, porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir o plano, o projeto de Deus na vida de alguém. Deixa eu dizer uma coisa para você, pelo amor de Deus: só tem um que não quer que isso aconteça. O primeiro que não quer que aconteça é eu e você. O segundo é o meu e o teu adversário, que quer traçar o teu caminho, desanimando, querendo parar, querendo te desistir. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui hoje: a obra não é para parar, não é para parar. Aquilo que Deus começou na tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, está doendo, mas não para, está difícil, mas não para, não aguenta mais, mas vem rachando, mas não para. Quando eu falo não para, não abandona Deus pelo momento que está passando. Aleluia. 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 Agora o povo fica cativo 430 anos, açoitado, humilhado. Aí alguém pergunta, fala assim: pastor, e a promessa? E quem disse que Deus é um para que minta, ou filho de homem para que se arrependa? Como diz em Números capítulo 23, verso 19. Se Deus falou, meu filho, pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, pode passar 10 anos. Se Deus falou, a promessa vai. Se foi Deus que falou, a promessa vai acontecer. Se foi Deus que falou, pode cair chuva, Deus, Ele é fiel. Se foi Deus que falou, pode se levantar a capetalhada toda, mas vai acontecer. Se foi Deus que falou, pode vir a luta, pode vir o problema, pode vir a dificuldade, mas Deus não deixa escarnecer e nem a tua palavra cair por terra. Mas o que acontece é o tempo ninguém quer esperar. Ah, Senhor, será que vai acontecer? E quando você trabalha com será, você está tardando a tua promessa. Agora quando você trabalha, eu creio, eu tomo posse, eu creio, eu tomo posse. Deus, Ele adianta aquilo que Ele te prometeu. Ah, pastor, por quê? Às vezes, irmão, tem promessa que não aconteceu ainda. Sabe por quê? Vou ser bem sincero, objetivo e realista. Estamos pior do que Tomé. Será? Eu vou para a igreja, nada acontece. Eu vou no culto, ninguém me vê. Eu vou no culto, está do mesmo jeito. Você está profetizando com a tua própria boca que vai ficar do mesmo jeito. Tu está profetizando que não vai mudar mesmo.
Porque a palavra tem poder. Aleluia. A palavra tem poder. Por isso que hora que eu falo para minha esposa, ó, cuidado do que nós falamos. Porque às vezes nós falamos coisas, mesmo que seja na eloquência, mas tem poder. Cuidado. Oh, meu Deus. Cuidado. Tem pessoas que falam, ah, minha vida está ao inferno. Você está profetizando que a tua vida está ao inferno. E Deus está bem longe, está dizendo, eu não estou falando, a você que está falando que a tua vida está ao inferno. É igual o filho. Esse moleque é encapetado. Você está profetizando que seu filho é endemoniado. Esse menino é uma benção. Eita glória! Está profetizando que vai ser uma benção. Cuidado no falar. Cuidado, porque às vezes nós estamos tardando benção, que às vezes que é para ter acontecido há muito tempo e não aconteceu ainda por causa de nós mesmos. Não é por causa da igreja, é por causa do pregador, não é por causa do cantor. Às vezes é nós mesmos que às vezes está profetizando a ruína para a nossa vida mesmo. Agora, pastor, então quer dizer que eu sou obrigado, eu estou numa luta danada, eu sou obrigado a falar que está tudo bem. A sunamita, quando o teu filho estava morto, o que ela falou para o profeta? Como é que vai bem contigo, mulher? Vai bem. Vai bem com a tua casa? Vai bem. Vai bem com o teu esposo? Vai bem. Na verdade nada estava bem, mas ela estava profetizando que aquilo que ela estava vivendo ia mudar a situação da vida dela. E Deus está mandando eu dizer para alguém aqui nessa noite, a partir de hoje, para de proferir que está pior, está ruim, está isso, aquilo. Abra a tua boca e disse, eu creio que vai tudo bem, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Está parado, mas vai ter vida. Não tem saída, mas vai ter recurso. Eu creio. Aleluia, Jesus. Deus envia as 10 pragas. A última morte dos primogênitos. Deus liberta o povo. O povo começa a caminhar. Irmão, já percebeu que o ser humano é ingrato? Nós, ser humano, nós somos ingratos. Eu vou dizer para você aqui 2 pontos. O povo estava escravo por quantos anos? 430 anos. O que o povo estava comendo por mão de Faraó? Pepino e cebola. Agora o povo sai do Egito, levado pela mão do Senhor para o deserto. E o povo está comendo, não é o que Faraó está dando, mas é o que Deus está enviando, o que Deus está mandando para eles comer. Uma coisa é você ser sustentado por Faraó, outra coisa é você ser sustentado por Deus. Por quê, pastor? Porque é melhor ser sustentado do que vem do alto do que vem da mão de Faraó. Porque Faraó escravizou o povo, dava pepino e cebola e serviço e chicote. E Deus, pastor, Deus caminhava com o povo, o sol estava quente, Deus mandava uma nuvem. De noite estava frio, Deus mandava uma coluna para esquentar o povo. Aí alguém pergunta, pastor Daniel, e o povo ainda estava reclamando, ainda estava murmurando, ainda estava questionando. Por quê? Porque o povo às vezes, irmão, quanto mais quer, mais quer. É pecado, pastor, pedir para... Não é pecado. Mas olha para o povo estava vivendo, e olha que o povo estava vivendo agora, na presença de Deus. O povo comeu maná que Deus mandou. Chegou de Moisés e falou, Moisés, estamos cansados de comer maná, queremos comer carne. Ele falou, tá bom. Choveu codorna, o povo comeu, a ponto de vomitar pelo nariz, pelos ouvidos.
Tu quer viver, receber? Pede para Deus. Não deixa eu repetir. Tu quer viver, quer comer coisas grandes? Pensa, vitória, milagre. Senhor, me dá, eu creio. Ah, Senhor, cura, faz, pede, abre a boca e clama. Pede para Deus. Que Deus está aí para nos dar, para nos fazer, porque Ele é fiel. Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, que coisa grande é essa, pastor? Que nós não sabemos. Que coisas lindas que é essa? É só clamar. É só clamar, irmão. E a palavra aqui é o que? Clamar. O povo está no deserto, Deus envia água da rocha, toma água fresquinha. Agora o povo se deparou em frente ao mar e dizia: aí, Moisés, tu trouxe nós aqui para morrer no meio do deserto e ainda no mar? É melhor ter deixado nós no Egito. Aí Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e falou: e agora? Deus disse: ei, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Como vou marchar em frente ao mar? Como que eu vou marchar em frente à luta? Como é que eu vou marchar em frente à água? É quando você começa a marchar, é onde que Deus começa a mover o céu ao teu favor. A luta aumentou, eu vou parar. Não é para parar, é para marchar. O problema bateu na porta, agora o que eu vou fazer? Eu vou parar? Não, eu tenho que marchar. Por que eu vou marchar? Porque se eu marchar, eu vou adiante. Agora, se eu parar, Faraó vai vir, vai me pegar e eu vou perder a promessa. Mas eu vou marchar, porque se eu marchar, o mar vai se abrir, o Senhor vai dar vitória, os meus inimigos vão ser desaparecidos de uma vez por toda. E aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. Deixa eu dizer uma coisa para você: tu vai ficar parado perante o problema, ou tu vai passar por cima do problema e dizer: esse problema não é maior do que o meu Deus, esse problema não é maior do que a minha lágrima, esse problema não vai me calar. Jesus da glória. Aí Moisés pegou o cajado, ergueu para cima, o mar se perdeu. Aqui tem um mistério, irmão. O mar não se abriu daqui para lá. O mar foi, assoprou o vento oriental. Oriental quer dizer vem por trás. Deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes seu milagre não veio ainda, você não está vendo, mas ele está vindo de lá para cá. Às vezes a luta está querendo te parar, aí você está perante essa barreira aqui e não está vendo nada se mover. Não é que está vendo nada se mover, o teu milagre está vindo de encontro com a tua vida. Aquilo que Deus falou está vindo de encontro com a tua história. Aquilo que Deus te prometeu está vindo de encontro com aquilo que Ele estabeleceu para a tua vida. Mas para viver é necessário marchar. Meu Deus, não dá para mim viver promessa se eu ficar sentado com a perninha cruzada esperando cair do céu. Deus está dizendo: Moisés, é para marchar.
É para marchar, Moisés. Diga ao povo que marcha. Diga ao povo que vai. Diga ao povo. Aí Moisés falou: Senhor, mas e Faraó? Eu não estou preocupado com os teus inimigos. A ordem é para marchar. Deixa com os teus inimigos eu trato, eu culto. Deixa com os teus inimigos, eu estou indo adiante. E eu vou colocar todos por terra. Aleluia. Oh glória. Se tu está orando por teu parente e não viu nada se mover ainda, Deus está dizendo: marcha. Se a porta ainda não abriu, você não está vendo nada se acontecer, Deus está dizendo: continua clamando que a porta está abrindo. Se às vezes você está passando por um momento difícil e você está vendo que tudo está parado, Deus está dizendo: é para marchar, porque eu estou agindo e eu estou indo. Eita, Jesus da glória. Remina canta no repete pra plá. Antu que teremete pra spiti que é paia. Mandou pocote que terebe place. A ordem que Deus está dizendo pra mim, pra você dessa noite, igreja, é pra marchar. Eu sei que às vezes tem pessoas aqui dentro que tá passando pelo momento de só Deus, é só Deus mesmo. Mas Ele está dizendo: é pra marchar, viu, filha? É pra marchar, meu filho. É pra ir adiante, não é pra parar, não. É pra ir adiante. Eu sei que tá doendo, eu sei que está machucada, eu sei que está difícil, mas Deus está dizendo para alguém aqui: é para marchar, é para ir diante, não é para parar. Ah, meu Deus, Louvado seja o Senhor, meu Deus. glória. Ah, pastor Daniel, se o senhor estivesse na minha pele. Eu não estou na tua pele, mas o grandão da Galileia está do teu lado. Oh glória. Ah, pastor Daniel, pastor José, se vocês soubessem que eu estou passando, sim, às vezes Deus revela, mas Deus está dizendo: é para marchar, filha, é para marchar, filho. Tu vai de tantas batalhas que você já passou e já superou, já matou urso, já matou leão, já derrubou muralha com teu glória. Agora essa lutinha, esse problema vai te parar agora. Não, pelo amor de Deus, não abaixa a guarda, não. Pega o cajado em nome de Jesus, pega a espada, pega o escudo e vai adiante. Mas não para. Não para. Tá difícil? Não para. Tá doendo? Não para. Tá machucada? Não para. Por quê? Porque tem milagre, tem vitória, tem providência, tem agir de Deus chegando. Eu creio, Senhor da glória, Pai. Tem agir de Deus chegando. Oh glória, tem agir de Deus chegando. Tem vitória, tem milagre, tem vitória, tem milagre. É impossível para mim mesmo, é impossível para você, mas a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Se você está para dentro, se você crê, a vitória certa, em nome de Jesus. Oh, meu Deus da glória, Pai. O pastor Daniel não faz nada, mas o Deus que você serve, o Deus que o pastor Daniel serve, Ele faz. Ele faz. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Da glória, não atribui ao diabo que você está passando. Não atribui ao diabo que você está passando. Se só
Satanás quer glória, ele vai receber fogo em nome de Jesus. Que ele pode fazer. Ele faz. Satanás achou que Jó ia atribuir ele alguma coisa. Ele falou: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O meu filho vem da minha mãe, e é no que eu vou colocar. Mas bendito seja o nome do Senhor. O Satanás quer glória. Ele está pensando que ele queria glória. Não, a glória é para Jesus. A glória é para Deus. Oh, aleluia. Oh, glória. A glória é para Deus. Oh, Deus. Aleluia, Deus. A ordem é para marchar. Quando você marcha, tu está caminhando. E tu está caminhando, o mar está se abrindo, não na sua frente, mas está vindo de lá para cá no ventre oriental. Eita glória de Deus, aleluia. Andacachubidéia. Aí Faraó está dizendo: peguemos todos eles, matemos, acabemos com eles. Mas na verdade Faraó estava enganado, porque Deus estava trabalhando ao contrário. Deixa eu dizer uma coisa para a vida de pessoas aqui: Deus está trabalhando ao contrário para confundir o teu inimigo, viu? Deus está trabalhando ao contrário para confundir o meu e o teu inimigo, porque quando acontecer, vai virar notícia, vai dizer: como aquela lá, aquele lá, não acredito. Mas é para acreditar, porque você está marchando, a vitória está vindo. Você está marchando, o mar está se abrindo. Você está marchando e o nome do Senhor está sendo glorificado. Na minha e na tua vida. Cooperadora Letícia, se prepara para uma nova etapa que Deus está colocando diante de ti. Te prepara para uma nova etapa que Deus está escrevendo para a tua história. Porque tu disse na tua casa, no teu quarto: Senhor, eu estou um pouco negligente, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Eu quero estar mais presente. Eu quero estar mais frequente. E Deus disse: filho, fala para ela que eu ouvi a oração dela. E eu estou entrando nessa causa na peleja. E eu estou escrevendo, estou colocando uma nova etapa na vida dela. Te prepara, diz o Senhor para ti nesta noite. Te prepara. E não tenha medo. Não tenha medo. Não te assombre e não tenha dúvida. Porque o Senhor vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, vai te dar a subidéia cai. Orimini calabacomit telemando que teve a sábia. Remite cabalabra subidéria. Porque a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Irmã Jéssica, o Senhor Deus disse ao meu ouvido, e manda eu te dizer nessa noite perante esse altar: filho, fala para minha serva que eu ouvi, atendi o clamor, a oração, a petição, eu ouvi e respondi, e estou entrando com providência. Te prepara para a nova etapa. Te prepara para tu viver um sobrenatural de Deus, pelaquilo que Deus vai fazer. Não tenha medo, porque o Senhor disse: fala para ela que eu pego na mão dela, na sua dela.
Tikelefase. Fala para minha serva que eu pego ela pelas minhas mãos. Remicala chumiterasa. E eu cuido, eu zelo, eu faço. E tu não serás envergonhada. Te prepara para um de repente de Deus chegando para tua casa, para tua vida e para tua parentela, para tua família. Te prepara para um de repente. Se coloca de pé. 5 minutos para terminar, já estou encerrando. Neste teu é fácil. Aonde te remene andou de calabraço. Missionário, eu vejo Deus tocando no teu estômago. Eu vejo Deus tocando e repreendendo, tocando e te curando. Às vezes você sente um queimor tão grande, na boca do teu estômago. O Senhor disse: filho, fala para ela que eu estou tocando, estou curando. Aleluia. O Senhor está tocando e te dando o teu milagre. Alaba Shobederi Bigaragas. Irmã Sueli, o Senhor disse: filho, fala para ela que a ordem é para marchar. Às vezes tem dias que é dias de dor, às vezes tem dia que é dia de angústia. Mas o Senhor Deus manda eu te dizer: filho, fala para ela, para a ordem é para marchar. A ordem é para marchar, porque enquanto ela marcha, eu estou entrando com refrigério para a alma, eu estou entrando com refrigério para o coração, eu estou entrando com refrigério para a vida, para a casa, para a família, para o lar. A ordem é para marchar. E o Senhor diz ainda: fala para ela que ela não está só nesta peleja. Eu estou pelejando com ela. Alaba tu mistério. A ordem é para marchar. Não desista. Amém, meus irmãos? Fique com esta palavra gravada dentro do meu e do teu coração. Não para. Não desista. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Que o Espírito de Deus, a ordem é para marchar, varão. Não para. Não desista. Tem o começo, o meio e o fim. Deus trabalha. Deus está no comando. Marcha. Não desista. Porque Deus, Ele é fiel. Amém? Fique com esta palavra no seu coração. Oh, meu Deus da glória. Faz assim com a tua senhora. Que o grande amor de Deus, as doces consolações. Irmão, verdade, me perdoa. Vamos orar pelo pastor. Hoje ele está fazendo aniversário. Oh glória, sente no coração ele. Dá um presente pro varão aí, fica à vontade. Deus é fiel. Pastor, vem aqui em nome de Jesus, à frente, em nome de Bora. Hoje é a tua vida.
Irmãos, estende as tuas mãos para cá, vamos orar pela vida do nosso pastor, para que Deus ia dar graça, saúde, que Deus ia abençoar, acrescentar os anos dele de vida, né? Em nome de Jesus, oramos pela vida dele. Senhor meu Deus e meu Pai amado, ó Deus da glória, aqui está o teu filho, aqui está o teu servo, Senhor. Ó Deus, mais um ano de vida ele está contemplando, ó Deus, e comemorando, Senhor. Ó Deus, que não venha ficar somente neste dia, mas que o Senhor Jesus venha acrescentar mais e mais anos de vida, ó Deus, sobre a vida dele, Pai. Ó Deus da glória, abençoa, Deus, multiplica a saúde, Deus, abençoa a casa, abençoa o lar, abençoa a saúde, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o teu filho em tudo que ele for fazer, Pai. Que o Senhor Deus abençoa, que o Senhor Deus multiplica os anos de vida sobre ele, Pai, abençoando a vida dele, dando saúde para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Meus parabéns, Deus abençoe, muitos anos de vida. Deus é bom, Deus é bom.